Bom, galera, de cara eu peço perdão pelo meu círculo, né? Que na verdade não é um círculo, mas de cara, a primeira coisa que nós temos que saber é que se trata de um movimento circular uniformemente variado. Ele deu a aceleração angular, que é constante, deu o raio, deu que o M1 sai de uma posição angular inicial de 0 rad, né? 0 graus igual a 0 rad. E a gente precisa lembrar que velocidade angular é igual a velocidade linear dividida pelo raio. Ou seja, velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade linear. Bom, as equações que podemos usar aqui são análogas às de um movimento retilíneo. Ou seja, dá para usar o Torricelli aqui também. Velocidade angular final ao quadrado é igual a velocidade angular inicial mais alfa, que é a aceleração angular, vezes o delta θ, né, que é a variação do espaço angular, vezes 2. Ou seja, a equação de Torricelli, né, aplicada ao movimento circular uniforme. Ele parte do repouso, então 0. Vai ficar aqui ômega final ao quadrado é igual a 2 vezes 6π sobre 5 vezes o delta θ, né? Bom, achando o delta θ, a gente sabe que ele vai de 0 a 300 graus, né? Então o delta θ é 300 graus. Temos que transformar em radianos. Ou seja, 180 está para π assim como 300 está para x. Simplificando por 30, obtemos que o nosso delta θ, que no caso eu chamo de x aqui, é 10π sobre 6, né? Que é 300 graus transformados em radiano. Então aqui vezes 10π sobre 6. Corta aqui dá 2. Então fica aqui ômega ao quadrado é igual a 2 vezes 2π, né? Então ômega a gente vai dar 4, né? Aí quando tirar da raiz, opa, é π vezes π, pois é, π ao quadrado. Aí raiz quadrada, 4π ao quadrado. Então ômega é igual a 2π. 2π rad por segundo. Então, achando a velocidade da partícula de massa 1 no instante da colisão, né, que foi depois de percorrer 300 graus, vai ficar 2π vezes o raio que ele deu, que é 1 sobre π. Então ela é de 2 metros por segundo. O que vai acontecer agora? Eles vão, depois que eles colidiram, né, virou como se fosse, eles vão começar a andar juntos, então é como se fosse uma partícula só que vai ter massa M1 mais M2, como a própria figura representa. Ela vai sair com uma velocidade que vai estar assim, porque a velocidade é tangencial, e como tem uma força elétrica atuando, isso vai funcionar como um lançamento oblíquo. Então ela vai descrever uma parábola. Só que pensem bem, como ele quer que bata no anteparo com 90 graus, então o anteparo tem que estar exatamente na altura máxima da parábola, né? Então a distância D vai ser metade do alcance, para que ele chegue aqui com 90 graus.
metade do alcance horizontal, né? Então a gente só precisa dessa velocidade com que ele sai. Aí para isso a gente usa os conhecimentos de colisão, né? A gente sabe que quantidade de movimento antes, ou seja, M1 V, velocidade que ele chegou lá, né? É igual a quantidade de movimento depois. Aí vai ser M1 mais M2, porque eles viraram como se fosse um corpo só, né? No caso, eles saem juntos. No caso, porque seria a quantidade de movimento do 1 mais a do 2, só que a do 2 é zero, porque ele estava em repouso. Então, aqui é a velocidade de lançamento, que eu vou chamar de VL. Bom, então vai ficar 2M1. A velocidade a gente achou que é 2, né? Sobre M1 mais M2. Vou botar isso igual para cá. Passei dividindo, né? E aqui a gente acha a nossa velocidade de lançamento. Bom, como a gente precisa decompor o VL na direção vertical e horizontal, né? É necessário que encontremos esse ângulo aqui, né? O que a gente sabe? Que numa circunferência, uma reta tangente sempre forma 90 graus com o raio, né? Como a reta suporte do vetor velocidade é tangente à circunferência, né? Por isso que chamam de velocidade tangencial. Então, forma 90. Aí, analisando o vetor velocidade já verticalmente, né? A gente vai concluir que esse ângulo aqui é 30 graus, porque eles compreendem esse arco aqui. Então, esse ângulo vai ser semi-inscrito deste arco. E todo ângulo semi-inscrito é metade do valor do arco que ele compreende. Isso é uma propriedade de geometria, né? Então, a gente já sabe que VLX VL e VLY, a gente já sabe que entre VL e VLY forma 30 graus, né? Então aqui forma 60 graus. Então já sabemos que VLY, que é a composição vertical, né, da velocidade, já sabemos que VLY é igual a VL, que é a velocidade de lançamento lá, que a gente já encontrou. Pois é, VL cosseno de 30, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E VLX é VL cosseno de 60, né? Então, VL vezes meio. Bom, a gente sabe que o VLX é constante, né? Então, se a gente quer o D, a gente já tem o VLX, a gente precisa do tempo. O tempo é o mesmo tempo de subida, né? Já que ele vai bater no anteparo na altura máxima. E para isso a gente pode usar as equações da cinemática. Bom, a gente sabe que velocidade final, né? Função horária da velocidade. Velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Então a gente vai ter isso aqui. Na altura máxima a gente já sabe que é zero, né? Esse V0LY é aquele VLY que a gente achou, que é VL cosseno de 30, menos porque ele está discordando da aceleração, já que eles têm carga positiva, então a força concorda com o campo, né? Então se o campo está para baixo,
a força vai estar para baixo, então a aceleração vai ser para baixo. Então a subida dele está discordando da aceleração, né? Por isso que vai ficar menos aqui. Para achar a aceleração é muito fácil, é só a gente lembrar que força elétrica igual aqui vezes E. Só que força é massa vezes aceleração, né? Nesse caso a massa é M1 mais M2. Vezes A é igual a QE. Então a aceleração é Q vezes E sobre M1 mais M2. Então, né, gente, agora que a gente tem a aceleração, dá para achar o tempo, né? Só atacar nessa equação aqui, que é o tempo que ele leva a chegar lá na altura máxima, que é quando ele vai bater no anteparo. Então, a gente já sabe, né, que isso aqui é VL cosseno de 30 ou seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Menos a aceleração, que é sobre M1 mais M2, ou seja, carga vezes o campo elétrico, vezes o tempo, né? Então, a gente vê que corta esse 2 com 2, a gente já sabe que VL é 2M1 sobre M1 mais M2, né? Só que o 2 vai cortar aqui com 2. Aí vai ficar 0, mesmo denominador, né? A gente pode transformar numa fração só. M1 mais M2 fica M1 raiz de 3 menos QT. Como tem que zerar em cima, né? Então a gente chega à conclusão que QT é igual a M1 raiz de 3. Então o tempo é M1 raiz de 3. A carga no texto ele põe o Q maiúsculo, né? Então vou substituir esse Qzinho por um Q maiúsculo. Que é... Bom, em posse do tempo e desta informação aqui, a gente sabe que D vai ser VL em X. Aqui não precisa do zero, né? Porque essa velocidade em X é constante. Vezes o tempo. Então D, a gente lembra que VL em X é VL sobre 2. Vezes o tempo, que a gente já sabe que é M1 raiz de 3 sobre QE. E aí é só a gente lembrar que VL, é só a gente substituir, né? VL é 2M1 sobre M1 mais M2, né? Só que o 2 vai cortar com esse 2. Então, a gente vai ter que... Bom, eu vou substituir aqui. Substituir aqui para ficar mais claro, né? Que o 2 vai embora. Então, a distância que o anteparo tem que estar para que o conjunto colida com 90 graus nele, essa distância ela vai ser igual a, em cima, M1 ao quadrado, raiz de 3, né? Que ficou M1 vezes M1, M1 ao quadrado, raiz de 3, sobre a soma das massas multiplicado pela carga pelo campo elétrico, né? Então, no final, nossa resposta para essa questãozinha do IME
é M1 ao quadrado raiz de 3 sobre QE vezes M1 mais M2. Muito obrigado. Com isso nós resolvemos.